Alô pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Clique Invest. E eu quero começar esse vídeo aqui agradecendo ao pessoal de Fortaleza que esteve no nosso curso presencial no fim de semana passado. Foi realmente muito gostoso, muito divertido, muito prazeroso. Tenho certeza que o pessoal aprendeu bastante, cresceu, se desenvolveu, assim como eu também cresci e aprendi, porque, claro, sempre a cada curso eu também aprendo com os comentários, as sugestões, as perguntas de vocês. Então, para cada um que esteve lá no curso, quero deixar aqui o meu grande abraço. E também recebi muitas perguntas do tipo, poxa, Nath, quando é que você vai vir na minha cidade? Quando é que você vai fazer um curso aqui perto? Etc, etc, etc. Se você quer que eu vá para sua cidade, é muito simples. Faça como o Breno de Fortaleza fez. Junte um grupo de amigos, geralmente, dependendo da cidade, pode ser um pouco mais, um pouco menos, mas um grupo de 8, 10 pessoas já é suficiente para a gente poder montar o curso. A gente troca uma ideia, troca um e-mail, bola melhor a estrutura e pronto, a gente vai. Agora, vamos para o tema do nosso vídeo. Esse aqui é mais um vídeo que foi feito graças às sugestões de vocês, às perguntas de vocês, que vocês colocam aqui nos comentários do vídeo, então continuem colocando esses comentários, porque sim, eles são a principal força motriz que ajuda o canal a crescer. E esse é o quarto vídeo da nossa série Como Montar e Gerenciar uma Carteira de FIIs. Se você ainda não viu os outros três, dá um pausezinho agora, clica no cardzinho aqui em cima, assiste os outros 3 vídeos primeiro, depois você volta aqui para que o conteúdo faça sentido. Então, no primeiro vídeo, a gente viu como estudar um fundo para decidir se a gente vai ou não ser sócio dele. No segundo, a gente conversou sobre quantos fundos a gente deve ter na nossa carteira, qual o tamanho da nossa carteira de FIIs. E no terceiro vídeo, a gente já definiu o quanto do patrimônio a gente vai investir nessa carteira em cada fundo específico. Então, com isso, a gente já concluiu essa etapa que a gente pode chamar de planejamento da carteira. Você já tem um objetivo. Eu vou ter tal e tal fundo com percentual XYZ em cada um deles. Agora a gente vai entrar numa etapa mais de execução, uma etapa mais prática de qual fundo comprar a cada mês. E eu tenho uma primeira dica já muito importante. Agora que você já definiu essa sua carteira, anote. Pode ser num caderno, pode ser numa planilha do computador, mas anote. Você também pode transportar isso para sua carteira de ações. Quais ações você quer ter em carteira? Qual o percentual em cada uma? Também o seu patrimônio de renda fixa. Tudo. Você tem que ter essa sua carteira-alvo já organizada. Quando você escreve, isso te dá mais clareza dos teus objetivos, porque conforme a gente está lendo as coisas, vendo as coisas acontecendo no home broker, isso tem uma tendência de fazer a gente mudar de opinião. Então, a partir do momento que você escreve, você consolida aquilo. Você tem um plano já escrito e delimitado. Depois fica muito mais fácil de segui-lo. Ok, eu já tenho a minha carteira definida. Qual FII eu vou comprar a cada mês? Ou eu compro um só, ou eu compro mais de um? Os rendimentos que entrarem eu destino de volta para o mesmo fundo que pagou ou não? E é exatamente isso que a gente vai tratar aqui. Claro que eu vou usar os FIIs como exemplo, mas assim como a parte da montagem estratégica, também essa parte operacional você também pode transportar com facilidade para a sua parte de renda fixa ou a sua carteira de ações, não importa. É uma gestão de patrimônio. O primeiro passo, na minha opinião, é você ser sócio de todos os fundos. Ou seja, se tem algum fundo da sua carteira que você ainda não tem nenhuma cota, você vai lá e vai comprar ele. O seu aporte mensal você vai destinar para aquele fundo. Se de repente você tem na carteira mais de um fundo que você ainda não começou posição, claro, principalmente se é uma carteira iniciante, você escolhe um fundo, não tem problema nenhum se você comprou o fundo A e depois o B, ou o B depois o A. A gente está falando de um mês de diferença numa carteira que tomara que acompanhe você até o final da sua vida e até os seus descendentes. Então, não vai fazer grande diferença. Então, primeira etapa concluída, ter um pouquinho do seu patrimônio em cada fundo. A partir daí, a cada mês você vai olhar a sua carteira, olhar os percentuais que cada FII representa dela e comparar com a sua carteira-alvo, a sua carteira planejada, aquela que você anotou no caderninho. E daí você já vai fazer o primeiro filtro, que é não investir em fundos que estão além do seu limite de exposição. Por exemplo, você olhou a sua carteira e tem um fundo lá que você tinha estabelecido um limite de exposição de 1% do seu patrimônio. Mas quando você vai olhar, de repente ele naquele último mês ou últimos 2 meses, ele subiu muito
E hoje ele representa dentro do seu patrimônio total 1,5%. Não faz sentido você aportar mais nele. Eu sei que na hora a gente às vezes fica com a mão coçando para poder... Não, peraí, só esse mês aqui eu vou botar aqui um pouquinho mais, está além do limite, mas eu vou botar. Não faça isso. Não tem desculpa esfarrapada nenhuma para você ultrapassar os seus limites de conforto. Na hora que acontecer algum problema grave com aquele fundo, você vai ficar muito mais tranquilo e tendo uma capacidade de decisão muito melhor sobre o que fazer se ele estiver dentro do seu limiar de conforto, do que você ficar se amargurando e se arrependendo. Poxa, por que eu comprei esse fundo mês passado? Não era para ter comprado. Então, siga a sua planilha. Não compre fundos que estão além do limite. Também se você tem aquele fundo que de repente já está um pouquinho mais perto de ultrapassar esse limite, talvez convenha também você deixar ele de lado e não comprar ele aquele mês. Porque afinal de contas, qualquer compra que você fizer, ele vai acabar extrapolando. Então, também dá para poder filtrar ele de fora. Com isso, filtrando esses fundos, todos os fundos são passíveis de você aportar porque eles não estão violando a sua própria regra de exposição. Desses, vai ficar do seu critério qual que você vai aportar. Pessoalmente, eu gosto de aportar naquele que está mais longe do limite de exposição que você estabeleceu. Mas, se de repente você estuda o fundo, acompanha e tem algum fato, você entende que um outro fundo que também esteja abaixo do limite de exposição tem uma perspectiva melhor, você entende que ele tem mais a desenvolver ali naquele momento, também não tem problema. O mais importante é respeite o limite que você estabeleceu. Abaixo dele, ou seja, nos fundos que não romperam esse limite, não vai fazer grandes diferenças em qual fundo você vai aportar. Também algumas pessoas se sentem um pouco mais confortáveis, principalmente pessoas que têm aportes um pouco mais altos, de pegarem o aporte e dividirem em vários fundos. Geralmente eu acho que não compensa o trabalho, mas também, desde que sejam nos fundos que não quebraram o limite de exposição, não tem problema nenhum. Você divide ali em 2 aportes, 3. Também mais do que isso eu não costumo ver vantagem. Porque mesmo que seu aporte seja muito grande, o seu patrimônio também vai tender em pouco tempo a ser muito grande. Então o seu aporte não vai ser tão significativo conforme o tempo passar. Se você gosta de dividir aporte por algum motivo, bote um pouco em ações, um pouco em FIIs, ou um pouco em FIIs, um pouco em renda fixa, ou naquele mês você bota renda fixa e ações. Divida, aproveite para dividir em classes de ativos diferentes. Ainda tenho mais uma diquinha rápida para passar para vocês, mas quero aproveitar para poder pedir, se você gostou do vídeo já até aqui, não esqueça de dar o seu joinha aqui embaixo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações, porque assim você vai ser avisado quando saírem os próximos vídeos. E se você conhece alguém que também gostaria de aprender sobre isso, que também pode se beneficiar desse tipo de conteúdo, não esqueça de compartilhar esse vídeo. E o que faz com os dividendos das ações, os rendimentos dos FIIs, o cupom de uma renda fixa com cupom que você tenha? Tudo isso vai junto com o seu aporte. Tem gente às vezes que tem a tendência de, não, esse rendimento caiu do fundo tal, eu tenho que comprar aquele próprio fundo. Não, eu pessoalmente acho mais simples fazer o TED para a corretora, olha quanto tem de saldo ali na conta, e dali você pega e faz o seu aporte, ou divide em 2, tanto faz. Não é necessário respeitar nenhuma regra relativa à origem daquele provento que você recebeu. E daí a pessoa vai perguntar, poxa, Nádia, mas se o fundo está acima do percentual que eu estabeleci, e eu não vou aportar nele nunca mais? Não, claro que não. Conforme você for investindo nos outros fundos, nas ações, na renda fixa, etc., aquele fundo que está extrapolado, vamos dizer assim, ele vai sendo naturalmente diluído. Até que, claro, em certo momento ele vai entrar de volta naquela faixa e aí você pode voltar a comprá-lo. Simples assim. Investir não é complicado e nem pode ser. E essa é a minha função aqui, tentar facilitar isso para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou deixar aqui do lado 2 videozinhos para que você possa continuar os seus estudos. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau!